Olá, comunidade Axé. Eu sou o Babalorixá Fábio de Odé. Babalaú Ifá Coridi. Aú Auicé Ugundaqueté. Eu Mojubá, meu Auri, Aburu Aboyi, Colofé, Saravá. Gente, hoje eu vim aqui falar de algo que parece tão simples, mas eu vejo que muitas das pessoas que elas vêm aqui em casa, que elas me procuram, elas têm dificuldade de entender o que seria axé. Axé, força. Axé quer dizer energia boa. Axé quer dizer todo irê que é implantado na vida de uma pessoa. Mas é muito importante que você preste atenção no que eu vou lhe dizer. Como implantar axé na vida de alguém? A iniciação, os ebós, os acoxés, todas essas informações ou todas essas ritualísticas, elas têm como intenção transportar o axé para a vida de uma pessoa. Então, gente, quando a gente alimenta um orixá, a gente reza, a gente faz as súplicas, a gente tem um contato com o orixá. Mas como é que a gente atribui o axé da palavra daquele orixá à nossa vida? Através de Obi, Orobô, Ataré, Adimum, ou seja, as comidas que são ofertadas. Então é importante você observar que no culto nigeriano, na Nigéria, na África, ou no culto iorubá, seja lá como você entender, você percebe com muita naturalidade de que eles se alimentam de parte das oferendas constantemente. Então vai ver que sempre que oferenda um obi, eles se alimentam, o urubu, eles se alimentam, o atá, o ataré, eles se alimentam, as comidas que são colocadas dentro dos ojubós, eles se alimentam também. Por quê? Essa é uma forma do corpo ir adquirindo axé, o corpo ir entendendo o axé daquela energia ao qual está sendo cultuada. Por isso que é importante, você que é devoto, ou você que é auô, ou seja, você que faz oferendas, ou você que é iniciado dentro do culto, que existe um processo para o axé entrando no seu corpo e ele começar a dar efeito na sua vida. Não é um milagre que você vai fazer isso hoje e amanhã o seu corpo vai estar reconhecendo todos os elementos ou toda a energia daquele culto. Então, quando a gente fala de akoxé, ele tem aqueles que a gente ingere. A gente toma com gin, com água, alguns até com leite. Então, tem akoxé para você tomar de várias formas, com dendê. Mas o que é importante entender dentro desse processo? Todos esses akoxés que você está tomando é para introduzir o axé dentro do seu corpo. E o seu corpo começar a ter poder o quê? De atração, gente. O seu corpo começar a ter o poder de atração referente àqueles elementos que você está ingerindo. Quando a gente começa a tomar banho de akoxé, tomar banho de sabão preparado, você está esfoliando a sua pele, você de uma certa forma está introduzindo aquela energia no seu corpo. O que seria isso? As magias Ogum, que são as magias que elas propriamente não têm Odu e Fá, são magias que elas têm como a sua potencialidade a alquimia, a mistura de elementos pela sabedoria ancestral. Ela é muito utilizada para que a gente possa tomar banho. Mistura determinada folha com determinada fava. Ela é muito utilizada. A magia, o akoxé, ou seja, de Odu e Tefado, ao qual você tefa um
marca um Odu dentro daquele akoxé, uma sabedoria milenar que está dentro daquele Odu que foi pré-escrito para alguém, por Orumilá. É uma forma de introduzir aquele axé dentro do seu corpo. Então é importante entender que dentro dos rituais, é por isso que são utilizados elementos naturais, elementos minerais, elementos animais, ou seja, você vai encontrar elementos vegetais, essa alquimia, essa mistura de elementos para que possa transportar o axé para onde? Para dentro do seu corpo. Então, ebó é transporte de axé através de obi, urubu, ataré, comida. Akoxé que se toma é transporte de axé. Akoxé que se toma banho é transporte de axé. E iniciação é implantação de axé. E quando você se inicia dentro de um culto, é implantar o axé daquele culto aonde? No seu ori. É por isso que toda iniciação depende de ter ori. Toda iniciação precisa que aquele ori aceite a implantação daquele axé no seu corpo. Então, até mesmo os que são iniciados, é por isso esse grande respeito à ancestralidade, que é o tempo que a pessoa vem implantando o axé daquela divindade em seu corpo. Ele precisa ser algo que tem uma manutenção. É por isso os oduns, as oduns, é por isso que nós temos épocas para estar revitalizando essa energia. Então é importante entender que você vai implantar o axé do orixá na sua vida através de uma iniciação, mas isso só não é o suficiente para que você tenha o axé do orixá completamente na sua vida. Então, a partir daí, existe um processo que essa implantação de axé ela vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, vai se adicionando elementos, vai se adicionando ritualística, e aí você vai começando a entender que depois o seu corpo por si só já ganha poder de atração, o seu corpo por si só tem energia para aguentar passar por atribulações na vida, atribulações na saúde, atribulações psíquicas. Você vai começando a entender que o seu corpo não é mais tão frágil como antes. Então, implantar axé é de extrema necessidade para algumas pessoas que, às vezes, o ebó, a utilização de akoxé, não foram suficientes para gerar esse mecanismo de implantar axé no devoto de orixá, de implantar o axé no iniciado de orixá. Então, eu aconselho vocês entenderem que toda essa implantação de axé, ela vai levar um tempo, ela precisa de um comportamento adequado, ela precisa que você entenda quais são os euós, os tabu daquele culto. Porque uma pessoa que quer atribuir o axé de Exu na sua vida, você precisa entender qual é a cultura, o que é pregado por Exu, quais são as atribuições, quais são as restrições. E aí esse conjunto de informações, ele vai se transformar em quê? Axé. Então axé é esse conjunto de energia a ser potencializada na sua vida. Então você que está querendo axé, você tem que entender como introduzir ele no seu corpo e na sua vida. Muito axé a todos, muita força vital, muito crescimento para vocês. Entenda a força do Obi, do Urubu, do Ataré, a força da palavra do orixá. Cada contato com o orixá é divino. Então, deixe aqui sugestões sobre vídeos, deixe seu like, seu comentário, nos fale o quanto que esse vídeo foi bom para você, nos fale o quanto que esse vídeo fez você refletir sobre algumas coisas, para que possamos estar trazendo aqui materiais como esses, fazendo pesquisa e trazendo o de melhor do culto aos orixás para vocês. Muito axé.